Olá, esse vídeo é uma produção dos alunos Atani, Edson e Wellington da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores do segundo semestre de 2014, do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, Campus Gama. Desejamos que ao final do vídeo você seja capaz de entender o que é um multiprocessador, seu funcionamento e sua estrutura, e a vantagem da utilização de um multiprocessador. Começaremos a aula citando os pré-requisitos necessários para que você seja capaz de compreender a videoaula de multiprocessadores. Em seguida, faremos uma breve introdução para que seja apresentado o conceito de multiprocessadores, seu funcionamento e os esquemas de implementação do multiprocessador. Para entender todos os conceitos tratados em seguida, são necessários conhecimentos sobre CPU e processador matricial. Relembrando o tema tratado na última videoaula, os elementos de processamento em um processador matricial não são CPUs independentes, uma vez que há uma só unidade de controle compartilhada por todos eles. O primeiro sistema paralelo em CPUs totalmente desenvolvidas é o multiprocessador. Podemos conceituar multiprocessador como um sistema com mais de uma CPU que compartilha uma memória em comum. Uma vez que cada CPU pode ler ou escrever qualquer parte da memória, elas devem se coordenar em software para evitar que uma atrapalhe o funcionamento da outra. Quando duas ou mais CPUs têm a capacidade de interagir de perto, como é o caso dos multiprocessadores, diz que elas são fortemente acopladas. Há vários esquemas de implementação possíveis de um multiprocessador. O mais simples é um barramento único, com várias CPUs e uma memória, todas ligadas nele. Não é preciso muita imaginação para perceber que, com um grande número de processadores velozes tentando acessar a memória pelo mesmo barramento, surgiriam conflitos. Projetistas de multiprocessadores apresentaram vários esquemas para reduzir essa contenção e melhorar o desempenho. Um dos esquemas dá a cada processador um pouco de memória local, só dele, que não é acessível para os outros, a memória cache. A memória cache também traz problemas. Suponha que a memória seja sequencialmente consistente. O que acontece se a CPU1 tiver uma linha em sua cache e então a CPU2 tentar ler uma palavra na mesma linha de cache? A CPU2 obterá uma cópia em sua cache. Suponha agora que a CPU1 modifica a linha e, em seguida, a CPU2 lê a sua cópia da linha a partir de sua cache. Os dados estarão desatualizados. Este é o problema conhecido como coerência de cache e é muito importante tratá-lo. Conviver com esse problema torna o sistema defeituoso e, sem cache, os problemas da largura de banda limitada e das CPUs ociosas continuam. Assim, não podemos ter muitas CPUs nesses sistemas. Muitas soluções foram propostas, com o intuito de impedir que versões diferentes da mesma linha de cache apareçam simultaneamente em duas ou mais caches. Essa memória pode ser usada para código de programa e para itens de dados que não precisam ser compartilhados. O acesso a essa memória privada não usa o barramento principal, o que reduz muito o tráfego no barramento. Outros esquemas de implementação também são possíveis. Multiprocessadores têm a vantagem sobre outros tipos de computadores paralelos. É fácil trabalhar com o modelo de uma única memória compartilhada. Imagine um programa que procura células cancerosas na foto de algum tecido tirada por um microscópio. A imagem digitalizada poderia ser mantida na memória em comum, sendo cada processador designado para caçar essas células em alguma região. Uma vez que cada processador tem acesso a toda a memória, estudar a célula que começa em sua região designada, mas atravessa a fronteira
da próxima região, não é problema. Uma taxonomia, introduzida inicialmente por Flynn, é ainda a maneira mais comum de categorizar sistemas com capacidade de processamento paralelo. Ela se baseia nas possíveis unicidade ou multiplicidade dos fluxos de instruções e de dados, para definir 4 tipos de arquiteturas: introdução única, único dado; SID, Single Instruction, Single Data; instrução única, múltiplos dados; SIND, Single Instruction, Multiple Data; múltiplas instruções, único dado; MISD, Multiple Instruction, Single Data; múltiplas instruções, múltiplos dados; MIND, Multiple Instruction, Multiple Data. Instrução única, único dado. Um processador único executa uma única sequência de instruções para operar os dados armazenados em uma única memória. Uniprocessadores enquadram-se nesta categoria. Instrução única, múltiplos dados. Uma única instrução de máquina controla a execução simultânea de uma série de elementos de processamento em operações básicas. Cada elemento de processamento possui uma memória de dados associada. Então, cada instrução é executada em um conjunto diferente de dados por processadores diferentes. Processadores de vetores e matrizes se enquadram nesta categoria. Múltiplas instruções, único dado. Uma sequência de dados é transmitida para um conjunto de processadores, onde cada um executa uma sequência de instruções diferente. Esta estrutura não é implementada comercialmente. Múltiplas instruções, múltiplos dados. Um conjunto de processadores que executam sequências de instruções diferentes simultaneamente em diferentes conjuntos de dados, SMPs, clusters e sistemas NUMA enquadram-se nesta categoria. Com a organização MIND, os processadores são de uso geral. Cada um é capaz de processar todas as instruções necessárias para efetuar a transformação de dados apropriada. MINDs podem ser ainda divididos pelos meios de comunicação do processador. Se os processadores compartilham uma memória comum, então cada processador acessa programas e dados armazenados na memória compartilhada, e os processadores se comunicam uns com os outros por meio dessa memória. A forma mais comum desse sistema é conhecida como multiprocessador simétrico, o qual já falamos desde o início desse vídeo. Em um SMP, múltiplos processadores compartilham uma única memória ou um pool de memória por um barramento compartilhado ou algum outro mecanismo de interconexão. Um recurso diferenciado é que o tempo de acesso à memória de qualquer região de memória é aproximadamente o mesmo para cada processador. Uma organização SMP possui um número de vantagens potenciais em relação a uma organização de um uniprocessador, incluindo o seguinte: desempenho. Se o trabalho for feito por um computador, pode ser organizado de tal forma que algumas partes do trabalho possam ser feitas em paralelo. Então, um sistema com vários processadores vai atingir desempenho melhor do que um com um único processador do mesmo tipo. Disponibilidade. Em um multiprocessador simétrico, como todos os processadores podem efetuar as mesmas funções, a falha de um único processador não trava a máquina. Em vez disso, o sistema pode continuar a funcionar com desempenho reduzido. Crescimento incremental. O usuário pode melhorar o desempenho de um sistema acrescentando um processador adicional. Escalabilidade.
Fornecedores podem oferecer uma série de produtos com diferentes preços e características de desempenho, com base no número de processadores configurados no sistema. Um desenvolvimento mais recente é a organização de acesso não uniforme à memória, NUMA. Como o próprio nome diz, o tempo de acesso à memória de diferentes regiões da memória pode diferir para um processador NUMA. Ou seja, embora todos os processadores possam acessar todas as posições de memória, os tempos de acesso variam de acordo com o endereço acessado. Ainda sobre os processadores do tipo Mind, uma coleção de uniprocessadores independentes, ou SMPs, pode ser interconectada para formar um cluster. Clusters são uma alternativa para o multiprocessamento simétrico, como uma abordagem para fornecer alto desempenho e disponibilidade. Eles são bastante atraentes para aplicações de servidores. É possível listar 4 benefícios que são conseguidos com o cluster. Estes benefícios podem ser pensados também como objetivos ou requisitos de projeto. Escalabilidade absoluta. É possível criar clusters grandes que ultrapassam em muito o poder de máquinas maiores que trabalham sozinhas. Um cluster pode ter dezenas, centenas e até milhares de máquinas, cada uma sendo um multiprocessador. Escalabilidade incremental. Um cluster é configurado de tal forma que é possível adicionar novos sistemas ao cluster em incrementos pequenos. Assim, um usuário pode começar com um sistema modesto e expandi-lo conforme a necessidade, sem ter que fazer uma atualização grande, onde um sistema existente pequeno é substituído por um sistema maior. Alta disponibilidade. Como cada nó no cluster é um computador independente, a falha de um nó não significa a perda do serviço. Em muitos produtos, a tolerância a falhas é tratada automaticamente por software. Preço-desempenho superior. Usando a ideia de blocos de construção, é possível montar um cluster com poder computacional igual ou maior do que uma única máquina de grande porte, com um custo bem menor.